Queridos e amados irmãos, ouvintes, você que está sintonizado nas redes sociais, você que está sintonizado aí no Orkut, no YouTube, na internet, no Facebook, em todas as redes sociais, estamos compartilhando mais uma pregação. Hoje, dia 10 de julho de 2011, nós estamos transmitindo este culto diretamente aqui da Avenida Barão do Rio Branco, 458, e nós estamos aqui na sede da Igreja Pentecostal Deus Amor, no centro de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Nós vamos estar dando continuidade na pregação anterior do último dia 3 de julho, a pregação na qual nós estamos estudando sobre os princípios para ser filho de Deus. Estamos com as nossas Bíblias abertas nesta noite, no livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 1, e nós estaremos dando sequência na pregação anterior, na pregação do último domingo, para que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Preste bastante atenção, Deus já falou comigo e com a igreja tremendamente no último domingo, e hoje Deus tem coisas grandes também para fazer aqui em nosso meio, tanto através da palavra, quanto também através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós já oramos e agora nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Se conecte na palavra de Deus, porque Deus falará conosco nesta noite. Em nome de Jesus, queridos irmãos, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e apenas o versículo 1, em nome do Senhor Jesus, para a meditação desta noite. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vou ler mais uma vez, um versículo curto, porém de uma profundidade muito grande para as nossas vidas. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Vamos orar para que o Senhor confirme a palavra dele nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, a minha oração, Senhor, é que nesta noite, neste momento, o Espírito Santo fale por mim. Confirma a tua bênção, Senhor, confirma a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos graça, Senhor, dai-nos graça em nome de Jesus Cristo. Confirma, Senhor, a tua palavra nesta noite. Entra com providência, entra com a tua vitória. Confirma, Senhor, a tua bênção e o teu milagre. É o que eu te peço e te agradeço, certo da tua resposta, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode ocupar vossas mãos, queridos, e aplausos bem fortes para Jesus. Bem forte, aleluia. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. E vamos nos conectar neste momento na santa palavra do Senhor, porque agora é o momento mais importante do culto. E em nome de Jesus Cristo, se você crê, Deus vai realizar coisas grandes aqui em nome do Senhor Jesus. Se você crê, durante esta mensagem, Deus estará providenciando surpresas enormes, grandes para a nossa vida, de acordo com a sua fé. Queridos irmãos, nós começamos, domingo passado, falar sobre condições e princípios para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Deus, amados irmãos, nós todos sabemos que através do sangue de Jesus Cristo, que através do seu Filho amado Jesus Cristo, pela redenção, pela sua morte lá na cruz, nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que aceitamos a Jesus Cristo, todos os que nos submetemos à sã doutrina do Senhor, nós somos chamados filhos de Deus através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Mas, queridos irmãos, como eu introduzi no início da pregação de domingo passado, nós só demos 2 tópicos dessa pregação e nós vamos estar continuando. Então eu vou relembrar o que nós já começamos falando. Aqui no versículo em que nós lemos de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 1, Paulo diz para o povo de Éfeso: sede imitadores de Deus. Só que Paulo ele dá uma ênfase diferente aqui.
como filho. E queridos irmãos, a primeira agência socializadora da humanidade, a primeira agência socializadora do ser humano é a família. Aqueles que socializam o ser humano, que faz com que uma criança, desde o momento que ela nasce, até a fase em que ela cresce, começa a andar, começa a falar, começa a crescer e começa a se socializar, começa a ser introduzida na sociedade com sua cultura, com sua educação, com o seu aprendizado, tudo isso, ela vem da família, ela vem dos seus pais. E como nós dizemos no domingo passado, queridos irmãos, o ser humano, os filhos, imitam os seus pais em tudo, quer nas coisas boas, quer nas coisas ruins também, porque nós somos falhos. Mas isso, queridos irmãos, é uma regra que não tem como fugir. Pode até ter alguém aqui, ou alguém que está nos ouvindo, que você não foi criado pelos seus pais legítimos, você foi criado por alguma outra pessoa, algum parente seu, mas essa pessoa que foi responsável por te criar desde o seu nascimento, foi a pessoa responsável por socializar e transformar você na pessoa que você é hoje. A educação que você tem hoje, a crença que você tem hoje, a cultura que você tem hoje, isso tudo se vem através da socialização pela família. É o pai e a mãe, são os pais que introduzem o primeiro aprendizado para qualquer ser humano. Mas, queridos e amados irmãos, o ser humano ele é falho. Nós todos temos coisas boas e ruins para passar para as pessoas. Mas, queridos irmãos, e quando nós falamos de Deus, nós sabemos que há inteira perfeição. Quando nós falamos de Deus, nós sabemos que Deus é perfeito. Quando nós falamos de Deus, nós sabemos que não temos nada de ruim para atribuir de Deus. E quando nós falamos que queremos ser filhos de Deus, isso significa que nós temos que nos socializar novamente. É o que Cristo falou lá para Nicodemos, em João 3, que ele diz para Nicodemos nascer de novo. Inclusive Nicodemos, não entendendo bem o que Cristo estava falando, ele diz: por acaso eu teria que voltar ao ventre de minha mãe? Mas não era isso que Cristo estava querendo dizer. Cristo estava falando que o novo nascimento era se socializar de uma maneira a que nós não viéssemos apenas a sermos filhos de homens, mas para que nós viéssemos ser filho do Deus Todo-Poderoso, para que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não tenha o homem apenas como sua criatura, a sua imagem e semelhança, mas Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio impor uma nova cultura, uma nova socialização na nossa vida. Ele veio impor uma nova educação, um novo aprendizado. E quando nós aprendemos de Deus, quando nós somos educados por Deus, quando nós nos socializamos com Deus e somos filhos de Deus, automaticamente, amados e queridos irmãos, nós nascemos de novo, porque nós somos já nascidos deste mundo, nós somos nascidos desta carne, mas quando nós estamos socializados apenas por essa sociedade, por este mundo, que é um sistema que está dominado pelo maligno, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele está dominado pelo maligno. Mas quando nós nos socializamos para Deus, para sermos filhos de Deus, então nós nascemos do Espírito. Então, amados irmãos, é o Espírito Santo que começa a agir na conduta da nossa vida, porque quando nós somos socializados por Deus, quando nós passamos a ser filhos de Deus, é o Espírito Santo que passa a nos guiar, é Jesus Cristo que passa a comandar a nossa vida. Não é mais os desejos e os desígnios da carne que comandam a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração, mas quando nós somos socializados por Deus, existe um novo nascimento, uma nova
regeneração, existe tudo de novo, para que então nós possamos ser chamados de filhos de Deus. É uma nova família, uma família porém espiritual, porque através de Jesus Cristo nós somos chamados filhos de Deus, porque nós temos o direito de estar novamente no estado natural da criação. E o estado natural da criação de Deus foi que Ele fez o homem em perfeita condição diante dEle, em plena santidade diante dEle. Adão e Eva, quando estavam no paraíso, eles podiam ver Deus, eles podiam conversar com Deus, mas o pecado destituiu o homem da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele veio para transformar o homem, para mudar a vida do homem, para que o homem voltasse ao seu estado natural diante de Deus, e assim através do seu sangue nós possamos hoje ser chamados filhos de Deus, o nosso Senhor. Aleluia! E Paulo, quando ele diz que devemos imitar a Deus como filhos amados, significa que se nós nascemos agora para Deus, se nós agora estamos integrados na sociedade em que Jesus Cristo instituiu, se nós estamos sendo não guiados mais pela carne, mas agora nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós temos que imitar Deus em tudo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando Jesus Cristo está no comando da nossa vida, e então nós somos chamados filhos de Deus, o filho, ele tem que imitar o pai em tudo. E como nós já falamos aqui, de Deus não tem nada de ruim para se atribuir. Agora, existem alguns princípios, existem algumas coisas que nós temos que destacar, que nós temos que imitar de Deus, para que nós possamos ser chamados de filhos amados. Que é o que Paulo quer dizer aqui para o povo de Éfeso. Existem atributos que nós temos que imitar de Deus, para que nós possamos ser chamados de filhos amados, filhos obedientes, filhos que estão atribuindo a nova cultura que o Espírito Santo está colocando na nossa vida. O filho que está realmente se deslocando da sociedade dominada pelo maligno e está colocando a sua vida completamente na cultura do reino de Deus. Porque a cultura do reino de Deus é uma contracultura à cultura do mundo. A cultura do reino de Deus, ela se opõe à cultura do mundo. E o filho de Deus, aquele que é filho de Deus, ele tem que imitar o seu pai em tudo. E para imitar Deus, nós temos que contrapor com tudo que o mundo impõe contra nós. Nós temos que contradizer aquilo que a sociedade diz que o ser humano tem que fazer. A sociedade de hoje, ela está induzindo as pessoas a pecar. A sociedade de hoje induz as pessoas a dizer que o maior privilégio do homem é o dinheiro. A sociedade de hoje induz o ser humano a acreditar que se não tiver uma posição social ele não é nada. A sociedade de hoje induz o ser humano a acreditar que tem que ser melhor, que tem que mostrar que é o melhor, que tem que pisar no outro para conseguir as coisas. É o que a sociedade de hoje diz. A sociedade dominada pelo maligno, a sociedade deste mundo, impõe no ser humano de hoje as práticas pecaminosas que a Bíblia condena, como o adultério, a prostituição, a mentira, o engano, as feitiçarias e todas as obras de maldade instituídas pelo diabo. É por isso que a Bíblia diz, como eu já disse aqui, o mundo jaz no maligno. Mas que mundo? Não o planeta Terra. Tem gente que fala, o mundo não tem nada para nós. Mas espera aí,
não é do planeta Terra que eu estou falando, não é da cidade que nós vivemos, não é da casa que nós moramos. Mundo, quando nós falamos de mundo, é o sistema social que está dominado pelo diabo. É o sistema social que só impõe no ser humano a vontade do diabo, só está conduzindo o ser humano para práticas que contrapõem a vontade soberana de nosso Deus. Mas quando nós assimilamos princípios para ser filho de Deus, nós temos que imitar o nosso Deus. E quando nós começamos a imitar o nosso Deus, quando em primeiro lugar nós temos um novo nascimento, um encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele começa a manifestar na vida do homem, na vida da mulher. O Espírito Santo, ele faz um trabalhar tremendo, ele convence o homem dos seus pecados. O Espírito Santo dá força para que o homem entenda o Evangelho. O Espírito Santo, ele traduz o Evangelho verdadeiro de Cristo para nós, para que nós entendamos o que Deus quer de nós. O Espírito Santo, ele traduz a vontade de Deus para nós, para que nós então não venhamos a ser enganados pelo sistema dominado pelo diabo, que é esta sociedade em que nós vivemos, mas para que nós estejamos inseridos no sistema da sociedade do reino de Deus. Porque o reino de Deus, amados irmãos, aquele que está inserido no reino de Deus, ele se contrapõe ao pecado. Ele é convencido de que o pecado não tem mais poder sobre ele, e o Espírito Santo manifesta na vida daquele que contrapõe ao pecado, e o Senhor, ele é glorificado na vida daquele que contrapõe ao pecado, porque a santificação, ela faz a diferença neste mundo. A santificação é a sujeição a Deus, e quando nós sujeitamos a Deus e resistimos a Satanás, Satanás, ele é obrigado a fugir, Satanás, ele é obrigado a correr, porque ele não resiste àquele que se contrapõe ao pecado e que está cheio do Espírito Santo da verdade. Aleluia! Glória a Deus!